Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ju e eu vou hoje falar sobre algumas coisas super legais, inclusive vou dar 3 dicas que vão te fazer, muito possivelmente, acertar nesse Enem 2019, que você vai poder realmente colocar a cabeça no travesseiro e dizer que você fez uma prova com excelência e também com conhecimento. Vamos lá? A primeira dica que eu tenho que dar para vocês, que vocês precisam compreender que é necessário que se aplique, é que vocês precisam estudar, gostar de ler e interpretar. É muito importante para quem quer realmente fazer uma universidade, entrar numa instituição, a necessidade de gostar de ler, a necessidade de gostar realmente de interpretar os textos. A prova do Enem, ela consiste em diversas questões enormes, baseadas numa só resposta, apesar de termos várias alternativas. Então é necessário ler. Eu me lembro que quando eu fiz esse Enem, em 2018, eu li todo o caderninho, fechei o caderno, abri novamente e aí, por eliminação de algumas respostas, eu já percebi que não tinha nada a ver com a questão. Então eu fui tentando buscar na minha mente o que eu já tinha aprendido na escola, quando eu estudava, o que eu já tinha adquirido. Inclusive eu não li tanto na internet, eu fui buscar enciclopédias, eu fui ler enciclopédia, eu fui tentar descobrir, entrar na história, porque não adianta você chegar, ouvir dicas, você ir nos cursinhos e você não gostar de ler e não gostar de interpretar as questões, porque pode ser de português, pode ser de história, pode ser de ciências, enfim, pode ser do que for as questões. Você precisa querer ler e querer interpretar, e isso leva tempo. É preciso, principalmente, calma. Leia com calma, tente canalizar as questões. Eu vi pessoas tremendo quando entraram. A prova do Enem não é um bicho de 7 cabeças. É necessário que você tenha a vontade de ler, esquecer tudo que está lá fora. E eles já usam deixa o celular de fora, já deixa tudo de fora, justamente para que a sua mente foque naquilo que você realmente quer para a sua vida, que é a prova do Enem. Comece a gostar de interpretar. A segunda dica que eu tenho que dar para vocês é: quando vocês estiverem fazendo a prova do Enem e vocês imaginarem, puxa, o que eu aprendi, o que eu estou tentando. Existem pessoas que elas vão pelo grau de dificuldade, né? Ter dificuldade em matemática, eu vou logo fazer a parte de matemática. Vocês precisam entender que vocês têm tempo antes para estudar. Por exemplo, quem tem dificuldade em matemática, comece a estudar matemática antes. Não estude todas as matérias de uma vez. Estude pelo grau de dificuldade. E aí você vai fazer a prova do Enem e não vai precisar se preocupar em fazer logo o que você sente mais difícil, que você acha que é mais difícil. Comece a estudar antes. Sua dificuldade é português, separe um tempo somente para português. Se sua dificuldade é matemática, comece a estudar matemática. E aí, quando estiver chegando próximo da prova, e aí sua facilidade for alguma matéria, você começa a estudar e começa a reforçar na sua mente o que você já sabe. Então é necessário você ter esse pensamento. A minha dificuldade não é no dia da prova, a minha dificuldade é estudar para poder colocar na minha cabeça, aprender para poder aplicar na prova. A prova é a consequência de uma ação que você teve antes. Entende? Coloque isso na sua cabeça. Ela é consequência de um tempo separado para os estudos. Isso não é clichê, porque as pessoas precisam gostar realmente de buscar sair da zona de conforto e começar a aprender sobre as dificuldades, canalizar tudo isso, compreender para um dia da prova só ser o momento de você olhar e falar, sei essas questões. E não ter medo, né? E a terceira dica é: não se apegue tanto à internet. Vá numa biblioteca, sente com amigos, use livros, use cadernos, escrevam, pensem, raciocinem por si só, porque vocês também têm conhecimento. Outras pessoas têm o conhecimento delas e, assim como eu, tentam ajudar, a gente tenta, mas existem
conhecimentos que só você pode adquirir. Então leiam, abram livros, busquem esse meio que às vezes parece antiquado, porque estamos numa era tão fácil, com tantas questões, com tanta rapidez em questões de internet, mas abram os livros, porque você vai precisar de um tempo, literalmente, para você poder ler. E a internet, ela não abre livros, ela abre várias abas, né? A gente abre várias abas e aí você acaba saindo do foco. Então, se desligue um pouco de tudo e vá ler livros acerca daquilo que você tem dificuldade. Vá compreender isso. Estar aqui falando é maravilhoso, óbvio que é, mas a sensação de você parar um tempo do seu dia e abrir um livro e ler acerca do assunto, que possivelmente vai cair nas questões, assuntos que vão agregar valores, não é só para o Enem, é para a vida. Existem pessoas que elas só vão estudar para o Enem, para o momento do Enem, e não é assim. A questão de você se tornar alguém na vida é você se tornar uma pessoa que queira aprender diariamente. E também pode ser a forma mais convencional, que é um livro aberto, que é você pegar um livro e tentar retirar daquele livro aquelas coisas que realmente vão fazer diferença para a sua vida, e quem sabe você também vai poder ensinar alguém. Então, entendam e compreendam isso. Compreendam, interpretem, leiam. Depois que vocês fizerem tudo isso, vá pelo grau de dificuldade, comecem pelo grau de dificuldade, saia da zona de conforto. Depois disso, aprenda livros, queira ler coisas realmente que sejam fora do âmbito tecnológico, para que você abra a sua mente, para que você abra o seu entendimento, justamente para no dia da prova você não pensar assim, como muita gente deve ter pensado: ai, por que eu não pesquisei sobre isso? Ai, por que eu não olhei na internet? Eu podia ter ido no YouTube e procurado sobre esse assunto. Então, leiam, porque por mais que a gente esteja ajudando vocês, existem coisas que só vocês podem fazer, e ler é uma dessas coisas super importantes, super necessárias para vocês. Então, fica aí essas 3 dicas para vocês, que vocês possam contar vitória quando chegar a prova do Enem. O interessante é, nunca é tarde para aprender, e vocês precisam ter o desejo de conhecer e reconhecer novamente coisas que a gente aprende ao longo da vida, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, impulsionem ele. Como eu posso impulsionar esse vídeo? Compartilhando, deixando o like, porque todo mundo precisa realmente chegar a um patamar que seja bom para si, conquistar os seus sonhos. É isso que eu desejo para vocês. Compartilhem, deixem o like, se inscrevam. Obrigada e até a próxima.